Gente, boa tarde. Vocês estão sentados aí atrás, quer chegar para frente? Ou tá bom aí? Tá bom, né? Então nós vamos iniciar, nós vamos convidar a Simone para ler a leitura do livro dos Seara dos Médios. Arruma o microfone para ela, viu? Mediunidade e privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. Há a força de se iludirem com a idolatria. Há a força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro. Muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com mestria ou materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado através de entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões. E os médiuns que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob os golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Então nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado,
agradecendo por estarmos mais uma vez nesse estudo, nesta casa, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, por essa luz que é colocada no nosso caminho para que possamos seguir. Agradecemos a equipe espiritual, coordenador desse grupo, que está conosco, nos amparando, nos intuindo. Que cada um de nós possamos, neste momento, continuarmos em paz interior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que Jesus nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. E hoje nós convidamos a Adriana para trazer o estudo para nós. É nossa colaboradora, terminou o COEN, esse outro COEN que terminou, ela estudou conosco durante 2 anos e ela tem muita facilidade para falar. Então ela vai falar um pouquinho para nós sobre Deus, Espírito e Matéria, né? Boa tarde a todos. E eu gostaria que a gente continuasse nesse espírito de oração, elevando os nossos pensamentos a Deus, né, pedindo para que nosso entendimento seja ampliado, para que a gente possa aproveitar a lição de hoje, né, que é bastante complexa. Hoje o nosso ensino é a respeito de Deus, Espírito e Matéria. O assunto, ele é todo baseado no Livro dos Espíritos, né? E só para a gente começar, para poder estar dando uma introdução. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito por Allan Kardec, como todos sabem. E quem foi Allan Kardec? Isso é só para a gente lembrar, gente. Ele foi o codificador da doutrina espírita. Ah, o que é isso, codificador? Ele foi uma pessoa, na época ele era um professor, era um cientista, que se dedicou... estavam acontecendo vários fenômenos no mundo e ele teve assim a sua alma despertada para aqueles acontecimentos, né? Gente, se está acontecendo um monte de coisa diferente em vários lugares, tudo relacionado ao espírito, e a ciência sempre foi divergente, né, desses acontecimentos. Então ele resolveu pesquisar. E ele, com um grupo de médiuns que o ajudaram na época, tudo, resolveu conseguir assim, transformar isso numa pesquisa científica. Então, o que acontecia lá na época era diferente do que a gente conhece hoje da doutrina espírita. Mas os espíritos começaram a se manifestar através de movimentos de mesas, de bater em alguma coisa para fazer algum barulho, né? Indicar algumas letras para formar algumas palavras. E ele começou a pesquisar tudo isso e ele concluiu que existia alguma coisa além da matéria. Ele falou, não, gente, não é só a matéria. O que seria a matéria aqui? As pessoas, o que eu vejo, o que eu pego, né? Então, ele começou um trabalho sério, científico, né, baseado junto com pessoas sérias que trabalharam com ele, para poder fazer esse desenvolvimento da doutrina. É muito importante para a gente, que está começando, ou quem já às vezes, do meio espírita há bastante tempo, a gente ter um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho de vontade e estudar as obras básicas do Espiritismo, né? Que é, primeiro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O céu, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, se a gente conseguir estar lendo, tem muitas outras coisas, tem obras do Divaldo Franco, tem obras do Chico Xavier, tem muita coisa. Mas a base, por que as coisas acontecem, da onde elas saíram, por que a gente acredita que seja dessa forma, está tudo explicado inicialmente nesses livros. Não são obras fáceis da gente ler, porque ela demanda um pouquinho de estudo, né? A gente tem que pensar um pouquinho, não é um simples romance, porque eu nasci, vivi, morri, acertei, errei, né? A gente gosta dessas histórias, trazem sempre uma elucidação de alguma coisa, mas elas são mais generalizadas. E nas obras de Allan Kardec, principalmente nessas, vem as bases da doutrina espírita. E se a gente quer entender um pouco mais de espiritismo, um pouco mais de mediunidade,
um pouco mais de caridade, um pouco mais de desprendimento da vida material, é o que a gente deve estar buscando, né? Então, assim, se quem tiver oportunidade, começa devagar. Não dá para ler tudo de uma vez. Começa por onde vocês conseguirem ter ali um despertamento para aquilo, mas vale a pena, né? Esses livros, o primeiro livro, ele foi lançado, Kardec era francês, né? Ele morava na França, tudo. O primeiro livro saiu em 1857. Então, a doutrina, assim, relativamente do que está escrito, do que é comprovado, ela para a gente ainda é nova, né? Está lá com 150 e poucos anos, 157 anos, se não me engano, do primeiro livro que foi realmente editado, né? Mas vale a pena, gente, assim, numa hora de descanso, ter um livrinho desse à mão. E não tenho assim, nada a ver com a IDEFA, mas, por exemplo, lá, um livro desse custa R$7. Tem de 7, tem de 9, tem de 11. Então, assim, às vezes fala, é caro, eu não posso ter o livro, não me interessa, né? Mas, de repente, comprar um por mês, ou um a cada 2 meses, são R$7. E vale a pena. O conhecimento que eles trazem para a gente, o tanto que eles ampliam o nosso entendimento das coisas, é uma coisa que vale bastante a pena. Eu já li alguns, estou relendo outros, e cada época que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova, né? E mesmo para o estudo. A hora que ela falou, Adriana, você faz um estudo para mim? Eu já li bastante coisa. Só que chega na hora, você fala assim, meu Deus, eu não sei nada, sumiu tudo, cadê o que eu já li? Onde está o meu entendimento de tudo isso, né? Então, é mais uma coisa que eu agradeço, porque é uma oportunidade, de novo, da gente estar estudando. Cada vez que você é chamado para vir expor uma opinião, porque eu acho que não dá para falar que tudo que eu vou falar aqui que seja uma verdade absoluta. Esse é o meu ponto de vista, baseado no Livro dos Espíritos, né? Tudo eu tirei de lá, só que não dá para falar que é uma verdade absoluta. Ali é um conhecimento e a gente tenta passar o que nós conseguimos entender. Então, pode ser que futuramente, eu e vocês venhamos a ter uma outra opinião a respeito disso tudo que vai ser falado hoje. O interessante é o estudo. E a cada vez que a gente estuda, a cada vez que a gente se dispõe a aprender uma coisa, pode ter certeza que a gente sempre percebe uma coisa nova naquela situação. Igual um filme, você assiste pela primeira vez, é uma coisa. Na segunda, você vê coisas que você não tinha visto. E assim o estudo, ele vai evoluindo também, né? E essa era assim, só para a gente estar começando, né? E por que a gente inicia o estudo? A gente vai falar do Livro dos Espíritos. O primeiro capítulo, ele trata desse assunto, Deus, Espírito e Matéria. Por que a gente começa uma doutrina espiritual falando sobre Deus? Qual a razão disso tudo? O principal disso é o seguinte, se a gente for pensar, a ideia que nós vamos ter desse Deus é que vai fazer e que vai influenciar os nossos pensamentos e o nosso conhecimento sobre todas as outras coisas. Então, é muito importante eu ter uma consciência plena do que é esse Deus para mim. E Kardec, quando foi começar o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele fez para os Espíritos foi a seguinte, o que é Deus? E por que ele não falou quem é Deus? Como que a gente imagina Deus? É uma pessoa? É um velho? Ele é novo? Ele tem cabelo comprido? Ele tem cabelo branco? Né? Como que ele funciona? Então, essa pergunta, quem é Deus, é o primeiro engano nosso em relação a essa questão. Por quê? Se a gente der características físicas para esse Deus, nós estamos limitando ele a uma pessoa. Porque ele é branco, porque ele é negro, porque ele é baixo, porque ele é alto, porque ele tem cabelo. Só que uma pessoa, ela tem que nascer, tem que viver e, consequentemente, vai morrer. Então, isso tudo foge dos princípios básicos de Deus. Então, a gente nunca deve começar por essa pergunta, quem é Deus? Né? E tentar modificar, desde sempre, isso é a todo instante. Porque quando a gente fala Deus, sempre vem uma figura física à nossa mente. Né? Então, esse é o primeiro engano nosso. Então, a pergunta correta é assim, o que é Deus? Né? E partindo desse princípio, dessa questão, o que é Deus, muita gente fala assim, Deus é o infinito. A gente sabe dizer o que é o infinito? O infinito é uma coisa muito abrangente, uma coisa grande, que não tem fim, que não tem começo. Seria uma explicação adequada para Deus? Eu acho que não, né? Então, eu acho que fica assim, uma coisa muito vaga. Como que eu vou definir Deus como infinito, se eu não sei definir o que é o infinito?
O infinito é uma coisa que nunca acaba, o infinito é uma coisa, né, que eu não tenho como mensurar, não tenho como medir. Então, essa palavra, a infinidade pode ser um atributo de Deus, mas ele ser, assim, Deus é o infinito, fica em aberto para a gente, fica uma lacuna e ainda vão surgir várias dúvidas, né? E a doutrina espírita diz para a gente o quê? Que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, ali a inteligência suprema, quer dizer que não existe inteligência maior que essa. E a causa primeira de todas as coisas, né? O que é a causa? A causa é o que faz com que as coisas sejam. Então, se a gente tiver essa ideia de Deus, que Ele é a inteligência maior, que Ele é o Todo-Poderoso, que ele é imensurável, né? Isso sim vai trazer para a gente um entendimento melhor das outras coisas. Então, eu não posso me limitar em quem é Deus, e sim o que é Deus. O que seria essa inteligência suprema, né? É uma coisa que vai... a inteligência é o conhecimento, é o saber de tudo, é o domínio de todas as coisas. Então, maior que essa inteligência não pode haver. E causa de todas as coisas, por quê? Porque nós pensamos assim, o mundo, várias coisas aqui na Terra nós somos capazes de fazer. Mas o universo existe? Existe. As estrelas existem? Existe. A natureza, o ciclo da natureza, as estações, os sóis, os mundos existem? Sim. Nós somos capazes de fazer alguma dessas coisas? Nós temos um entendimento de como essas coisas foram criadas, de onde elas surgiram? Não. Então, o que acontece? Nós partimos desse princípio que Deus é a causa de tudo isso. Por Ele ser a inteligência suprema, por Ele ter o conhecimento maior, por Ele ter a vontade superior, Ele é capaz de nos dar tudo isso, né, sem que a gente consiga entender todas as coisas, né? E muita gente ainda fala assim, Deus não existe. É uma invenção da cabeça das pessoas. A pessoa fica querendo achar um Deus para pedir perdão, para fazer coisa errada e pedir perdão pelos pecados. A pessoa fica querendo Deus, achar que existe um Deus para colocar, porque Deus está me castigando, porque minha vida é muito difícil, porque eu tenho muitos problemas, né? Porque é sempre mais fácil jogar os nossos problemas, as nossas dificuldades em cima de alguém. Então, muita gente afirma que Deus não existe, é cético quanto a isso, porque acha que Deus funciona como uma muleta para a gente. Então, se eu faço coisa errada, eu vou lá, peço perdão para Deus, está tudo certo. Se eu faço as coisas certas, Deus vai me abençoar, vai dar tudo certo e está tudo bem. Então, Deus não pode ser essa muleta, essa pessoa que acode a gente nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, né? Eu tenho que ter essa consciência de que Ele é a consciência maior, de que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive do que eu faço, do que eu penso, do que eu executo. E como que a gente pode provar a existência de Deus? Tem muitas coisas aqui na Terra que a gente não explica, mesmo com toda a ciência, mesmo com todos os estudos, mesmo com a evolução das pessoas. A gente ainda não tem resposta nem para o câncer, a gente não tem resposta nem para a AIDS. Como que nós vamos provar a existência de Deus? Realmente é difícil. E nós, seres humanos, a gente se apega muito naquela coisa, eu preciso ver para crer. Essa mesa está aqui? Tá, então ela existe. A cadeira está ali? Está, então eu acredito. É difícil a gente acreditar numa coisa impalpável, numa coisa que eu não tenho como mensurar, né? E essa parte, então muita gente ainda questiona a existência de Deus. Só que se a gente for pensar, como eu volto a falar, os ciclos da natureza, mesmo, pensa bem, o ser humano, existe um homem, existe uma mulher, nós somos capazes de ficar grávidos e desenvolver uma criança dentro da gente. O homem é capaz de fazer isso sozinho? Nós temos esse conhecimento, é uma coisa que acontece naturalmente, é um milagre. Aí a gente fala assim, o que é um milagre? Milagre é uma coisa que a gente não consegue explicar, mas hoje a ciência consegue explicar o desenvolvimento da criança, mas o homem em si ainda não consegue fazer uma pessoa, ainda não consegue fazer muitas coisas, né? E em relação à existência de Deus, muita gente questiona por isso, que ele queria ver Deus lá na casa dele, batendo na porta, falando, ô fulano, eu quero falar com você, o que está acontecendo? E não é só isso que acontece. Como que a gente pode perceber? Olhando para as coisas da natureza. Eles não falam assim, olhe para a beleza da natureza e pense quem é o seu Criador. O homem não foi capaz de criar tudo isso. Tem que existir
uma força maior, uma grandeza maior para poder dar sentido a essas coisas nas nossas vidas, né? Então, a existência de Deus. E qual outro ponto fundamental do Espiritismo? A gente parte do princípio que todo efeito tem uma causa. O que é efeito? O efeito é um resultado. E causa, o que é? O que faz com que uma coisa seja. Então, a gente partindo disso, a gente, né, olhando as obras da criação, e você olhar para tudo que existe, o universo, o céu, a estrela, e falar assim, isso surgiu do nada. O nada é capaz de fazer alguma coisa? O nada é capaz de desenvolver alguma coisa? Então, eu acho que se a gente acreditar que o nada foi capaz de desenvolver tudo isso, é a gente crer apenas na matéria. Fala assim, não, a matéria age sozinha, tem inteligência própria, não depende de nada nem de ninguém para que ela se desenvolva, e fica só nisso, né? Então, outra coisa... E se a gente remontar a tempos bem antigos, hoje em dia a gente tem conhecimento, a gente tem internet, todo mundo estuda, todo mundo participa de alguma religião, participa de alguma coisa. Então, desde pequenos, na maioria das vezes, alguém vai dando uma ideia de Deus para a gente. Mas e lá antigamente, há muito tempo atrás, por exemplo, os selvagens, os primeiros povos que existiram, eles não tinham cultura, eles não tinham letras, mas eles sempre acreditaram que existia uma força superior. Isso não foi novidade. Com o tempo, foram mudando várias coisas. Antigamente, eles acreditavam que existia o Deus do tempo, o Deus do amor, o Deus da chuva, o Deus do sol, né? Então, hoje, a gente tem essa consciência de um Deus único, mas eles nunca deixaram de acreditar que todas as coisas aconteciam por uma força maior. E que sempre, de várias maneiras, sempre foi dado o nome de Deus. A gente conhece como Deus, como Alá, como Ri. Então, tem vários nomes diferentes. Mas é essa força que domina tudo. E se a gente pensar no acaso, vocês acham que existe o acaso? Encontrei aquela pessoa por acaso. Aí, de repente, tem um motivo para aquilo. Então, o acaso, o nada, é uma coisa muito abstrata, uma coisa que realmente não existe. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa, né? A gente não pode achar que tudo isso vai estar acontecendo por nada. E outro indício em relação a Deus são os atributos de divindade que ele tem, que são diferentes do nosso. Por que a gente não fala que Deus é uma pessoa, que ele é essa energia maior, que ele é essa força, inteligência suprema e tudo mais? Porque ele tem os atributos de divindade para ser diferente da gente. Nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para tentar melhorar e tentar encontrar nosso caminho, só que ele tem características que a gente não tem. O que são, por exemplo, os atributos de Deus? Qual que é a primeira coisa aí que a gente pode estar falando, né? Que Deus é eterno. O que é ser eterno? Ele não teve começo e não terá fim. E se ele tivesse tido um começo, que a gente conseguisse estar explicando o início de Deus, ele teria sido criado por alguém, ou por alguma coisa. Então, ele não seria Deus. Então, a gente parte desse princípio que Deus é eterno. Ele sempre existiu, sempre existirá. O que difere isso de todas as coisas? Porque todas as outras coisas vieram depois de Deus. E Deus é imutável. Por que imutável? Porque você já pensou se ele variasse conforme a gente varia na matéria? Um dia está de bom humor, um dia está de mau humor. Então, por isso que existem as leis da natureza, as leis de conhecimento, as leis de evolução. E essas leis são imutáveis. Às vezes acontece alguma coisa, uma força da natureza diferente, tudo, mas ainda assim já estava previsto na lei de Deus. E se a gente já pensou, se a gente tivesse aí à mercê de um Deus que hoje ele está bonzinho, amanhã ele está malvado, né? Ficaria muito estranho, seria uma coisa muito diferente. Então, ele é imutável. Quando ele pensou nas leis, quando ele fez tudo, as coisas já estavam cada coisa no seu lugar. E vem evoluindo a cada momento, né? Outra coisa muito interessante, Deus é imaterial. Quer dizer, a sua natureza difere de tudo, né? De tudo que achamos que é matéria. Pois senão ele estaria, que nem eu falei, sujeito a essas mutações da matéria, né? E Deus é único. Esse é um ponto muito importante. Deus é único porque ele é consciente, isso é consequência das infinitas perfeições de Deus. Se existisse outro Deus e existisse a mínima diferença entre um e outro, um seria inferior ao outro e o outro seria superior. Então, de qualquer maneira,
um não seria Deus. Então ele é único, igual a ele, com as características dele, com os atributos que ele tem, não existe nenhum outro, né? E nem nós somos únicos enquanto a individualidade. Existe alguma pessoa também igualzinha a nós? Não existe, né? Então, cada um, a gente pode ser parecido, pode ter características físicas, pode ter características de personalidade, mas nós somos únicos, né? E Deus também, ele é todo poder, a gente chama de Deus o Todo-Poderoso, ou Onipotente. Quer dizer, ele tem o soberano poder, como se, o poder de Deus. Não existe nada mais poderoso que ele. E ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas revela nas menores, nas maiores coisas, o tanto que a sabedoria dele traz as coisas da maneira certa. Muitas vezes acontecem coisas na vida da gente, com um familiar, ou próximo, ou distante, que a gente não entende e se questiona. Mas nada disso é por acaso. E tudo isso segue as leis divinas, né? E se a gente partir desses princípios, de tudo isso, nós vamos ter entendimento para outras coisas. Porque muitas vezes acontece uma coisa desagradável com a gente, um problema, e a gente se revolta em relação a essa situação. Não que tenhamos que ser omisso e aceitar tudo que nos aconteça. Não é isso. Só que nós temos que ter um entendimento que aquilo ali veio para a nossa evolução espiritual, que aquilo ali veio para que alguma coisa realmente possa acontecer na nossa vida, né? Agora, essa primeira parte de Deus, é difícil explicar, é difícil de entender. A primeira vez que essa ideia é apresentada para a gente, acreditar que Deus é energia maior, que é um todo-poderoso, que é único, isso é muito difícil de entrar na cabeça da gente e a gente pôr isso em prática. Aos pouquinhos a gente vai se acostumando com a ideia, e quanto mais clara essa ideia tiver com a gente, mais entendimento a gente vai tendo aos poucos, no decorrer da vida, de tudo que acontece com a gente, né? Os elementos gerais do universo. O princípio de todas as coisas, né? A doutrina espírita segue muito o que diz a ciência. Então, a gente acredita realmente que... Deixa eu só arrumar aqui. Que tudo segundo os espíritos nos informa, né? Deus não permite que tudo seja revelado ao homem. Mas por quê? Porque ele é malvado? Porque ele quer esconder informação? Não, porque a gente ainda, enquanto seres humanos, nós não temos todas as faculdades necessárias para entender tudo que vem do plano espiritual. E todos os desígnios de Deus, e todos os seus segredos, e todas as coisas que vão se desvendar ainda no nosso caminho, no nosso entendimento. Conforme a gente vai evoluindo, o planeta vai melhorando, as pessoas vão adquirindo conhecimento e amadurecimento espiritual, cada vez mais a razão de todas as coisas vem vindo à tona para a gente. Mas hoje ainda não nos é possível saber de todas as coisas. E também é uma coisa muito engraçada. Quanto mais a ciência evolui, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais tem gente a par de realmente o que aconteceu no desenvolvimento do universo, de todas as coisas, mais as pessoas ficam céticas à existência de Deus. Elas querem sempre tá achando assim, eu acho que até por um orgulho de nossa parte, a gente, ao invés de colocar realmente, não, eu acredito que partiu de Deus, que o princípio ativo veio dele. E não, a gente acha assim, não pode ter uma inteligência maior que a minha, um conhecimento maior que o meu, que foi capaz de tudo isso, né? Então, a gente avança por um lado e regride por outro. As coisas deveriam andar um pouco mais juntas. As descobertas da ciência não tiram nem um pouquinho o brilhantismo do poder de desenvolvimento e de criação que Deus tem no mundo, na Terra, né? E aí a gente vai passar para outra parte. A gente falamos um pouquinho de Deus e a criação do universo, e temos agora o espírito e matéria. Hoje o assunto é bem complicado, cada hora que a gente fala é uma coisa mais difícil que a outra de explicar, né? A matéria, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala assim: a matéria existe desde sempre, assim como Deus, ou ela foi criada por Deus? Aí o próprio Livro dos Espíritos fala assim: só Deus o sabe. E, entretanto, podemos afirmar que Deus nunca esteve ocioso, que Ele sempre esteve fazendo alguma coisa. Vocês imaginam Deus quietinho, sentado, dormindo, descansando?
Então, ele estava sempre criando alguma coisa, sempre desenvolvendo uma determinada coisa, né? E para a gente falar de matéria, em relação à matéria e espírito, né? A matéria é o laço que envolve o espírito da gente. É um instrumento que serve, ao mesmo tempo que exerce a função sobre o nosso espírito, né? Então, o que seria a matéria para a gente? O nosso corpo, que reveste o nosso espírito. E a matéria pode ser encontrada de várias formas. A gente tem a matéria corpo físico, a matéria que seria uma madeira, uma mesa, um edifício, um lugar, as águas, né? Tudo isso é matéria. E podemos ainda dizer que a matéria, no caso aqui a gente tratando do espiritismo, ela é o agente para que o espírito se manifeste. A gente pode estar vendo, existem as duas coisas separadas. O espírito são duas coisas distintas, né? O espírito é a inteligência universal, é um pouco do princípio de Deus na nossa vida. E o corpo é o que a gente pode estar chamando de matéria, né? E definir o espírito, eu acho que ainda é mais difícil, porque se eu falar assim, meu corpo material, tudo bem, eu estou vendo, né? Cabeça, braço, ombro, perna, corpo, né? Uns mais altos, uns mais baixos, então é muito fácil a gente admitir a existência da matéria, porque ela é visível, ela é palpável. E o espírito que a gente não enxerga? Só que como que seria nós se fosse só a matéria, se fosse só esse corpo aqui? Eu acho que se a gente está estudando, se a gente está buscando, a gente tem que dar vazão também para esse conhecimento, que além do corpo físico, que é o que eu vejo, que eu pego, que eu apalpo, existe um espírito que anima essa matéria. E esse espírito, que ele tem várias características também. O primeiro deles, um atributo do espírito, é a questão da inteligência. Que inteligência é essa? Da onde ela vem? Da inteligência suprema, que é Deus. Então, ele é tão bom, ele é tão complacente, que ele divide com a gente um pouco do que ele é. Ele nos deu tudo isso para que a gente possa funcionar, entender um pouco de tudo isso que ele pôs à nossa disposição. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E a matéria, por si só, a princípio, ela é inerte. Ela não teria a vida sem o espírito. E o espírito, por outro lado, precisa da matéria para se manifestar. No nosso planeta, no planeta Terra, a gente ainda não tem condição de... Nós sabemos que tem espíritos entre nós, que tem o plano espiritual, mas a maioria das pessoas, a gente ainda não consegue perceber esses espíritos se não for através de uma outra matéria. Mesmo os espíritos que se comunicam com a gente através dos médiuns, através das pessoas que fazem essa comunicação. Eu sempre preciso de uma pessoa para que intermedie esse contato, né? E a gente pode pensar nas duas coisas separadas? Existe espírito sem matéria e matéria sem espírito? Existe. Não tem o caso dos nossos irmãos que estão desencarnados? Eles não falam com a gente através de uma outra pessoa? Ele não deixou de ser um espírito, ele tem lá. E o que é esse espírito? Ele é essa inteligência, ele traz o seu conhecimento, tudo que ele viveu, a sua bagagem de desenvolvimento espiritual, né? As suas memórias, vem tudo com ele. Ele não se comunica com a gente através do corpo de uma outra pessoa? Então, a gente pode conceber o espírito sem matéria, e a matéria sem espírito também. Então, quais são as coisas básicas da formação, da existência disso tudo, né? A gente parte que é Deus, criador de todas as coisas, que ele fez tudo. Ele fez essa matéria, ele fez o espírito, ele fez os outros planetas, ele fez o espaço. Tudo isso foi criado por ele. Aí nós temos o espírito e a matéria, que são duas coisas distintas, mas que uma precisa da outra ainda para poder se manifestar. E para a gente poder juntar o espírito e a matéria, aí é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de espírito, a gente imagina numa coisa mais leve, mais tranquila, mais sutil. E quando a gente fala de matéria, é uma coisa pesada, uma coisa densa, uma coisa palpável. Para que haja união dessas duas coisas, a gente entende, né, por tudo que tem sido estudado, pelas coisas que a gente tem visto, que é necessário o que a gente chama de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico,
ele é o plasma divino, ele é o hálito de Deus nas nossas vidas, né? A gente vê ele? Não. A gente consegue sentir ele? Não. Mas ele existe? Com certeza. Ele nos envolve de uma tal maneira, e é ele que faz essa ligação entre a matéria, que é o nosso corpo, e o nosso espírito. Então, esse fluido cósmico e universal nos envolve e faz essa ligação. Porque o espírito, a gente tem ele como etéreo, como sutil, como uma coisa mais leve. E só ele e a matéria, como eles diriam, não daria liga. Faltaria alguma coisa para que realmente essa ligação fosse mais forte. Então, existe esse fluido cósmico universal, que ele desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Ele faz essa ligação de corpo material com essa parte nossa espiritual. Ele é a nossa ligação com Deus, né? Dizemos também que o fluido universal, ele também é matéria. Só que é uma matéria mais sutil, uma matéria etérea. O que a gente tem por matéria sutil? Uma matéria mais fina, uma matéria, assim, o que a gente podia dizer que é o que a gente tem de mais puro. E a matéria, ela tem várias propriedades também. Ela é formada. De que forma que essa matéria é formada? Quando a gente fala matéria, gente, eu estou querendo dizer o que dá origem a todas as outras coisas. Então, a gente parte do princípio que toda matéria, ela é feita do elemento primitivo. Esse elemento primitivo, a gente não, até hoje o pessoal procura lá a partícula de Deus, as moléculas de íon, de ozoto, de prótons, um monte de coisa. E ninguém conseguiu definir isso exatamente ainda, nem pesquisando, nem estudando a fundo, né? Não tem todas as características da existência disso tudo. Então, a matéria, a gente fala assim, que a matéria, então, é o que ela vai dar origem a tudo. Para a gente não entrar aqui numa aula de química, de física, vir falar de tudo que compõe uma molécula e tudo mais, porque eu acho que não vem ao caso, né? Mas ela... E esse elemento primitivo, ele vai dar origem a tudo. E ele sendo a base de todas as coisas, a gente entende que essa matéria, ela pode sofrer todas as modificações possíveis. A partir desse elemento primitivo, ela vai estar suscetível a experimentar todas as modificações. Desse elemento primitivo vão sair todas as coisas, cada um conforme a sua evolução, cada um conforme as variações que a gente tem. Depois dessa parte da matéria, então, esse negócio de matéria fica uma coisa assim no ar. Eu não estou falando só do corpo, eu estou falando de todas as coisas. Quando a gente pensa em matéria, o que fez para formar o ar? O que fez para formar a terra? Como que são formadas as estrelas? Então, tudo isso vem de um elemento primitivo. E isso tudo vai se transformar em todas as outras coisas que a gente conhece, tá? E para tudo isso, a gente precisa do quê? De ter um espaço universal. Quando a gente fala de espaço universal, eu estou falando de todos os mundos, de todos os planetas, do céu, da Terra, do planeta Terra, da nossa constelação, das galáxias, de tudo que está aqui dentro desse espaço universal. E como que ele funciona? Ele é imenso, a gente não tem ideia do tamanho de tudo que existe. Ele é ilimitado e ele é infinito, né? Ilimitado por quê? Porque ali dentro dele, todos os tipos de coisas podem estar acontecendo. É suscetível a explosões, a um lugar muito quente, a um lugar muito frio. Está sujeito a lugares que estão expostos ao sol. Está sujeito a lugares que não estão. Existem muitas outras galáxias, né, diferentes da nossa. Bilhões e bilhões de estrelas diferentes, né? E para a gente, quando a gente olha para o céu ou vê algum estudo, alguma coisa, fala assim, está cheio de espaço vazio, né, no universo, no espaço sideral. Não, todos esses lugares têm é ocupado também por uma matéria, né? Só que isso tudo ainda escapa ao nosso conhecimento, isso tudo ainda foge do nosso entendimento, né? E por isso que a cada momento, a cada desenvolvimento, os cientistas vêm conseguindo ter informações mais palpáveis, informações que vão trazendo a realidade para a gente de tudo isso. E a formação dos mundos, né?
Tudo isso que eu estou falando, gente, consta do primeiro ao 4º capítulo do Livro dos Espíritos. Como eu falei, como são um livro de estudos, é um teminha mais chato da gente estar falando, né? Só que é a base de tudo. Isso abre o nosso entendimento para outras coisas, né? E como eu disse, a doutrina espírita, ela caminha bastante com a ciência. Então, a única coisa que a gente difere bastante é que a gente acha que o pessoal fala que teve o Big Bang, né, que teve aquela explosão, que a partir de tal data aconteceram muitas coisas, né? Realmente foi dessa forma. Só que a gente acredita que quem deu a matéria, quem colocou os elementos químicos, físicos e toda a situação para acontecer isso, foi Deus. Foi Deus que colocou tudo isso, né, para que na hora certa as coisas se desenvolvessem e se evoluíssem. E a ciência não, acredita que a matéria funciona sistematicamente, funciona mecanicamente, e que sozinho isso tudo aconteceu. Mas como que todas aquelas partículas, todas aquelas formações, né, eras de coisa... nós tivemos eras muito geladas, eras muito quentes, né, e tudo isso. Então, isso tudo aconteceu por um acaso? Isso tudo aconteceu do nada? Então, essa é a nossa grande diferença. A gente sabe que houve todas aquelas épocas, todas as mudanças que teve, só que nós acreditamos que quem deu origem a tudo isso, e que cada coisa estava no seu lugar na hora certa, isso fez parte da obra de Deus. Essa é a nossa diferença, assim, com a ciência, né? E o universo, ele compreende essa infinidade de tudo isso que a gente vê. E nós acreditamos que ele não se fez sozinho. Precisava de uma inteligência maior, precisava da mão de Deus para que tudo isso pudesse acontecer, né? E nós acreditamos que os mundos, como os planetas, como os sóis e tudo mais que a gente tem por aí, eles tiveram um começo na sua criação, estão em desenvolvimento, que vai demorar muitos e muitos e muitos anos, questão de milhões de anos, mas que eles terão um fim também, porque tudo se renova, tudo se transforma, né? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, cada um tem o seu tempo, mas isso com certeza vai acontecer, né? Tudo isso é tido como uma parte viva da natureza, né? Uma parte viva das obras de Deus, né? E a formação dos seres vivos, né? E eu não estou entrando muito em detalhe, gente, porque tudo isso, se você pegar lá a teoria de Darwin, aquelas coisas todas, ele tem os mínimos detalhes, tem as datas e tudo mais. Conforme o Livro dos Espíritos, ele foge um pouco dessa parte para dar o que os espíritos responderam para Allan Kardec na época que ele veio falar. Então, eles acharam, até tem uma explicação, que ele fala assim, foi questionar, por que não tem datas, por que não coincide com as eras, né, glaciais, era tal. Ele falou, não, tudo coincide, mas agora eu estou só assim, fazendo um complemento a que a gente concorda com o que veio com a ciência. A gente não tem necessidade dessas datas, dessas minúcias, né, para poder estar explicando tudo isso, né. E por muito tempo, não foi possível a existência dos seres vivos sobre a Terra. E por quê? Porque a Terra, e assim como outros planetas, não ofereciam condições favoráveis. A Terra também passou por várias... Ela já teve várias modificações. Ela não foi sempre como ela é hoje. Como que a nossa Terra é hoje? Ela tem um clima agradável, ela tem época de calor, tem época de frio, ela tem uma condição boa, ela tem o ar que a gente pode respirar. E os seres, e as pessoas, e os animais, e as plantas vêm evoluindo conforme vão mudando as condições climáticas. E a gente repara isso até hoje. Tinha animais que existiam, não existem mais. Tem novos animais que, por causa de cruzamento com outros animais, vêm aparecendo, né? E, então, a partir do momento que a Terra tinha condição de poder... dar condição à vida, as coisas foram se desenvolvendo, né? Já havia sobre a Terra o germe, né, da possibilidade da vida dos seres. E que jeito que estava tudo isso na Terra? Ela estava em estado latente, em estado inerte, quer dizer, estava lá paradinha esperando a hora das coisas poderem acontecer. É como uma sementinha. Às vezes você tem a sementinha da planta, a partir do momento que você plantar, cultivar, molhar e for dando o que ela precisa, ela vai se desenvolver. E assim foi a vida dos seres humanos, né, aqui na Terra. Os elementos antes da formação da Terra também se achavam em que forma? Se achavam de que jeito?
elas estavam em forma de fluido. Onde que estava tudo isso? Como é que de repente apareceu tudo na Terra? Não é que tudo aparece assim do nada. Ah, apareceu, brotou, né? Então isso tudo estava no espaço, estava no mundo espiritual junto com os espíritos, à espera da criação e preparação dessa Terra, para que tudo isso pudesse existir e a gente pudesse, igual hoje, estar habitando esse globo, né, que é o nosso planeta, né? E aí a gente se questiona, gente, outra coisa, né? Então existiu a Terra, Deus veio e criou a Terra, Deus veio e fez as coisas, Ele deu o elemento principal para que as coisas pudessem acontecer. E as pessoas? Né? Foi, igual eles explicaram, uma evolução de espécies, que foi acontecendo aos poucos, né? E como é que foi feito o povoamento da Terra? Porque é uma coisa, se a gente pegar, por exemplo, o que a maioria das pessoas conhece, a história básica que a gente conhece, é a história de Adão e Eva, né? Então fala que Deus criou um homem, que da sua costela ele pegou, fez uma mulher, que no caso era Eva na época, e depois eles tiveram 2 filhos, e a partir daí o mundo foi povoado. Só que se a gente for se questionar, nós fomos nos questionar, como assim? Se era um homem e uma mulher, e eles tiveram 2 filhos. Como é que a partir daí eles povoaram uma terra toda, e cadê as outras mulheres e cadê as outras pessoas? Então, isso assim, é um simbolismo que existe na Bíblia, não que a Bíblia esteja errada, eu acho que o que foi errado foi a nossa interpretação do que está escrito na Bíblia, né? Então, Adão, para a gente, ele apenas representou um símbolo de uma época. Então, existiu o que a gente conhece de raça adâmica, né? Então, o que aconteceu? Tiveram alguns problemas, alguns cataclismas. Então, Adão representa um povo que conseguiu sobreviver a todos esses problemas climáticos, a todo esse problema de desenvolvimento de pessoas que conseguiu superar tudo isso. E se a gente pensar também, gente, a Bíblia, eles falam, as histórias da Bíblia remontam a, por exemplo, Adão, ele teria lá uns 4.000 anos antes de Cristo. Então, se a gente achar que a Terra foi povoada a partir de Adão, e os fósseis que as ciências têm encontrado, que eles têm mais de bilhões de anos, porque quando a gente fala vida, eu não estou falando só de ser humano. Então, eu estou falando dos pequenos animais, dos grandes animais, de toda a transformação que veio. Então, como é que a gente pode estar falando que foi povoada por Adão? Então, isso é uma simbologia, né? E a Terra, segundo o que explica, as evoluções foram acontecendo, a partir do momento apareceu os primeiros seres humanos. E isso aconteceu em várias partes do globo. E por que a gente explica também a diferença das raças? Porque de acordo com a vida, com os costumes, com os climas, cada raça precisava ter uma característica diferente. Né? Nada é por acaso. Explicando assim, a cor de pele, forma de pessoas. Hoje, se a gente vê, a gente tem uma diversidade muito grande de pessoas. E a característica física da pessoa não é só porque uma é mais bonita, uma é mais feia, porque é uma necessidade de sobrevivência. Então, isso vem acontecendo e vem se transformando ao longo desse tempo todo, né? E aí a gente pode perguntar outra coisa. Então nasceu algumas pessoas num continente, outras pessoas no continente. Então quer dizer que nós todos não tivemos a mesma origem. Não saímos de uma única pessoa. Infelizmente não. Mas isso faz com que sejamos diferentes? Não somos todos seres humanos com o mesmo objetivo de evoluir espiritualmente, de sermos melhores pessoas e contribuir para o desenvolvimento do planeta e das pessoas, e o desenvolvimento espiritual e a melhora de todas as coisas? Então, esse é o nosso caminho, né? E não é porque um nasceu no Japão e o outro nos Estados Unidos e o outro no Brasil que nós somos diferentes. Nós estamos em lugares diferentes. Mas a importância que temos perante Deus, Ele tem para a gente, Ele não faz distinção. Se eu sou japonesa, se eu sou chinesa, se eu sou loira, se eu sou morena, né? O que importa é o que a gente veio fazer aqui, né? E aonde nós queremos chegar. E aí a gente pensa o seguinte, um universo tão grande, tão ilimitado, tão imensurável, né? Será que é só a Terra? Será que é só aqui na Terra que existem as pessoas? Que é só a Terra que é habitada?
Essa é uma pergunta que intriga muita gente. O pessoal fica querendo ir para a Lua, fica querendo ir para Marte, querendo ir para Júpiter, conhecer os planetas, né? Então, o Livro dos Espíritos também nos fala que todos os planos são ocupados. Não quer dizer que lá tenham pessoas como nós, com as mesmas características físicas. Mas que seria, assim, inclusive, muita audácia da nossa parte, acharmos, por exemplo, que Deus fez todo esse universo, uma imensidão que a gente nem conhece ele por inteiro, e achar que só na Terra existe vida, que só na Terra existe gente. Será que Deus ia fazer tanta coisa inútil? Será que ele ia fazer todo um universo, sóis, estrelas, galáxias, para ela não servir para nada? Então, o Livro dos Espíritos nos fala que não, que todos os globos são habitados. Não quer dizer que sejam por pessoas iguais a gente, nem igual essa terrestre que a gente vê lá o pessoal, aqueles ETzinho verde, né, aquela coisa toda, né? Então, assim, que cada um tem a sua característica de vida conforme a necessidade do planeta onde ele se encontra, do lugar onde ele está. E que assim, né, e que o homem está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Nós não vemos falar que a Terra está passando por que nós somos um planeta de prova e expiação. E não é comum a gente ver falar que nós estamos passando por um processo de transição e que a gente tem que se regenerar, tem que se modificar para que a gente possa continuar na Terra, né? E que existem outros mundos com condições melhores que a gente. E tem o plano espiritual também, onde cada um se encontra, onde ele está melhor localizado. Então, cada lugar tem a sua diferença, cada mundo tem o seu porquê de ser e a sua evolução. E, infelizmente, né, nós estamos longe de ter toda a inteligência, bondade e perfeição. E a constituição física de tudo isso vai mudar para cada lugar, para cada planeta, de acordo com a necessidade de onde aquilo vai se desenvolver. Isso é fácil da gente ver, assim, quem mora em São Paulo, por exemplo, São Paulo chove bastante, tem terra boa, tudo que planta dá, é um estado muito próspero. Então, lá, as pessoas vivem e convivem e cultivam coisas diferentes, têm uma vida. E se você for no Nordeste, a mesma coisa que você planta em São Paulo, você consegue plantar no Nordeste? Com os mesmos resultados? O estilo de vida é igual? As pessoas têm as mesmas condições financeiras, de estudo e tudo mais? Não, infelizmente, né? Não dá para ser tudo igual. Então, existe também essa diferença nesses mundos onde a gente vai e onde a gente não vai, né? Que a gente nem tem conhecimento, né? Mas, com certeza, Deus não faria nada que fosse inútil para o universo. Uma coisa que ele, eu achei bonita, eu vou fazer, eu vou colocar lá, né? Então, e depois disso tudo, a gente pensando nos mundos, nos seres humanos e tudo mais, existe uma coisa muito interessante que a gente chama de princípio vital. Isso não é só na doutrina. Se a gente for estudar um pouquinho de ciências, a gente vê isso também. Para começar, a gente tem os seres orgânicos e os seres inorgânicos. O que são os seres inorgânicos? Os orgânicos são seres que eles têm neles, né, na sua constituição íntima, alguma coisa que lhe dá uma atividade que lhe propicia a vida. Que no caso são os homens, os animais, as plantas, né? Nós somos seres que a gente chama de animados. Nós temos o princípio vital, nós temos a vida. E o que seria um ser inorgânico? Por exemplo, as rochas, os minerais, a água, o ar. A gente precisa disso tudo? Precisa, mas eles não têm vida. Eles têm uma finalidade, mas eles não têm o princípio vital, que é a vida, né? E tudo que forma isso parte do quê? Voltando a falar, o elemento orgânico principal, né, que vem de Deus, e a lei da atração que agrega tudo isso, tanto os seres orgânicos como os seres inorgânicos, é a mesma. Então, a atração funciona para um e funciona para outro, na formação dele. O que difere a gente é essa questão de termos o princípio vital, que é o que nos dá a vida, e os outros não, né? Então, o que dá a vida, essa matéria? O que é matéria? É o que eu volto a falar. Aqui a gente tem um exemplo engraçado, que é a respeito
de uma árvore, né? Vamos exemplificar que dá para a gente entender bem o princípio vital. Se a gente pensar numa árvore e lá numa madeira cortada, uma lasca de madeira. A árvore, uma coisa que tem vida? Uma coisa que nasce, que cresce, uma coisa que se reproduz, né? Que dá frutos, que dá flores e que um dia vai morrer. Isso é uma coisa que está viva, que tem o princípio vital, né? Porque ela tem vida. E aquela lasca de madeira? Ela tem essa mesma vida que a árvore tem? Ela pode até ter sido tirada daquela mesma árvore, só que ela não tem aquela vida mais. Ela tem uma utilidade, uma finalidade, mas ela não tem o princípio vital. Ela é um pedaço de madeira que vai poder ser usado para uma construção de uma outra coisa inanimada, assim como ela, né? E outra coisa importante em tudo isso, o corpo físico, que é o que a gente chama de matéria, ele nasce, cresce, reproduz e morre. O espírito tem essa mesma condição? Segundo a doutrina dos espíritos, não. Por quê? O espírito é uma coisa, ele é imortal. A gente não acredita na vida após a morte? A gente não acredita na reencarnação? Já pensou se toda vez morre o corpo, morre também o espírito? Então, a gente entende que não. E por que a gente, e qual outra coisa que ajuda com que a gente tenha mais essa certeza? Que esse espírito, ele traz consigo a sua individualidade. Então, hoje eu sou Adriana. Eu aprendi minhas coisas, errei algumas, acertei outras, né, me desenvolvi enquanto pessoa, deixei de fazer algumas coisas. Quando eu morro, o meu corpo físico, a minha matéria morre. Agora, o meu espírito vai perpetuar. Para onde que ele vai? O que eu vou fazer exatamente? Eu adoraria, né, ir para o nosso lar, né, ficar lá, aprender mais coisas e tudo. Mas a gente não sabe se vai ser assim, né? E está longe dessa condição, né? Só que a gente tem essa certeza que esse espírito, que ele continua. E ele vai guardar com ele tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, vai levar com ele tudo que eu fiz de bom, mas vai levar com ele também tudo que eu fiz de ruim, todas as coisas que eu errei. Então, a gente não perde essa individualidade, né? Então, o princípio vital, a gente pode dizer, o espírito precisa desse princípio vital? Não, ele tem um princípio de inteligência que é Deus, né? E nós temos agora outra parte pequena, mas interessante, que a gente fala sobre a vida e a morte. O que a gente entende como vida e morte? A gente pensando principalmente, né, nas pessoas, numa planta, nos animais, né? Então, a gente entende que morreu, segundo a doutrina espírita, principalmente, né, quando a gente diz, uma pessoa morreu. Então, o que está lhe faltando? Está lhe faltando o princípio vital. E esse princípio vital vem da onde? Do princípio cósmico universal. O que é esse princípio cósmico universal? É a força da criação de Deus nas nossas vidas, né? Esse princípio cósmico universal, ele é difícil de entender, mas um dia eu estava vendo uma palestra e o moço mostrou um desenho que tinha assim, o peixe estava nadando, o peixe estava dentro do oceano, lá no fundo. Então, sem que ele perceba, ele está envolvido por aquela água daquele oceano. É natural no ambiente dele. E aqui, mesmo que não estejamos vendo, esse princípio cósmico universal nos envolve a todos. Nós estamos envolvidos nisso tudo. E o princípio vital sai dessa energia cósmica universal, que é o poder de Deus nas nossas vidas, né? E quando a gente, voltando a falar em relação à vida e à morte, né? O que causa a morte nos seres humanos? Hoje em dia a gente sabe que muita coisa, mas o principal, esquecendo todas as causas que levam à morte, é a cessação dos órgãos. Seja por morte natural, seja por um acidente, seja por uma doença grave. Mas o que vai definir que uma pessoa realmente morreu? Quando todos os órgãos param, o cérebro, o coração, o fígado, o baço. Então, quando tudo isso para, a gente fala que a pessoa realmente morreu. E quando tudo para, quando todos os órgãos cessam, essa pessoa, a gente pode dizer que ela está desprovida do fluido vital. Então, é aí que a gente identifica que ele está morto realmente, né?
E com a morte, o que acontece com esse fluido universal? O que acontece com essa matéria? A matéria, todos sabemos, né? A maioria das vezes a gente vai ser enterrado e isso vai se decompor e vai voltar para a natureza de uma outra forma. Então, tudo isso, né, que acontece faz parte de uma lei natural de todas as coisas e que até explica, inclusive, né, essa parte fala muito assim, gente, pensa bem, você nasce, cresce e morre. Já pensou se não tivesse o que fazer com a gente depois de morto? Então, quer dizer, a própria natureza se incumbe de tudo isso. A gente enterra a pessoa e a natureza decompõe aquilo tudo. Você apodrece, aí tem os bichinhos que comem, aí sobra pouquíssimas coisas lá. Um pouquinho de osso, talvez um pouco de cabelo, mas o resto se transformou em alimento de germes e tudo mais, né? Agora, imagina se a gente nunca, se isso não decompôs, ficasse lá o corpo sem ter o que fazer com ele. Com esse tanto de gente no planeta, com esse tanto de gente que morre, com esse tanto de gente que nasce. Como que estaríamos hoje, né? Como que seria? E tudo isso é obra de quem? Do homem ou de Deus? Isso tudo veio da onde? Da nossa inteligência ou da inteligência suprema que domina todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas, né? Então é isso que a gente deve estar se questionando, né? E em relação para a gente estar, assim, a gente aqui com certeza ninguém tem dúvida a respeito de vida e morte. Mas um exemplo simples, que pode estar mostrando isso para a gente, é um aparelho elétrico, né? Um rádio, por exemplo. Eu pego um rádio, ligo ele na tomada. Ele vai e funciona. É como o ser humano. Então, ele está ligado, né? Ele tem o princípio vital, ele está vivo. Aí o rádio quebra lá uma pecinha, não toca mais o CD. Mas ele continua funcionando. Se eu ligar ele na tomada, ele vai fazer outras coisas. Ele continua tendo o princípio vital. Ele continua, né? E a pessoa a mesma coisa. De repente eu estou doente. Estou internada, estou passando mal, um monte de problema. Mas eu continuo viva. Eu continuo tendo esse princípio vital. Aí o rádio, a gente pega e tira ele da tomada. Ele deixou de receber a energia. Ele vai funcionar? Ele não vai funcionar, ele vai ficar inerte, parado, dali não acontece mais nada com ele. E a mesma coisa a gente. Aí quando a gente morre definitivamente, quando para todos os nossos órgãos, não tem mais nada ali, é quando realmente esse princípio vital já não faz mais parte do nosso conjunto, né? E esse princípio vital, da onde que ele veio? Ele veio da energia cósmica universal, ele veio de Deus. Então quando a gente morre, ele volta para essa massa toda. Ele vai integrar essa massa como um todo e o nosso corpo vai passar por aquele processo de decomposição e vai se transformar também, né? E aí o fluido vital, ele é uma coisa muito interessante. Então, ele é o que dá vida às pessoas, né? O fluido vital não é uma coisa absoluta para todas as pessoas. Ah, como assim? O que é isso? Eu quero dizer, assim, que, por exemplo, algumas pessoas têm um pouco mais desse fluido e outras têm um pouco menos. Por vontade, por escolha de Deus? Não, pela própria vitalidade da pessoa. Não tem umas épocas, até a gente mesmo, não tem umas épocas na vida da gente que você sente que você está mais vivo, que você está mais disposto, que você tem mais vontade de fazer as coisas, você quer voltar a estudar, você tem vontade de mudar de trabalho, né? Então, o princípio vital está trabalhando fortemente em você. E não tem umas épocas que você está cabisbaixo, cansado, desanimado, sem vontade de fazer nada, que o nosso fluido vital deu uma baixada também. Então, existem vários níveis disso, né? E tem uma parte muito interessante de um livro de estudo que ele explica assim, que o fluido, esse fluido vital que nós temos, ele pode, inclusive, ser doado para outra pessoa, né? Como que eu vou doar? Vou falar para a pessoa, estou aí te doando um pouquinho do fluido, você quer um pouquinho, né? Vou te emprestar, depois você me devolve. Não é isso. Como é que a gente pode ter contato com as pessoas? Como é que a gente pode interagir com as outras pessoas? Através do pensamento. Em que caso que eu posso estar doando um pouco desse fluido vital, que não deixa de ser energia de Deus na minha vida? Através de uma oração. A pessoa está com problema, a pessoa está doente, a pessoa tem uma situação que está difícil resolver. E às vezes você está, naquele momento, numa situação mais agradável que ela, num momento mais tranquilo da sua vida. Você não pode fazer uma oração por ela? Você não pode fazer um passe à distância por ela? E na maioria das vezes, a pessoa melhora. Assim que como a gente não joga praga nos outros de vez em quando? Não deveria, mas joga. Ai, que raiva daquela pessoa, fez isso, tomara que ela caia ali na rua, e coitado, às vezes cai.
Então, assim como a gente tem essa força mental, que vem do princípio vital, que vem da força de Deus na nossa vida, esse princípio vital ele pode ser doado. E a gente precisa saber e ter esse conhecimento que a gente tem essa força interna com a gente. E isso faz muita diferença. E como que eu posso usar? Assim como eu estou falando, se a princípio, lógico, você não vai chegar na pessoa e falar, estou te doando um pouquinho, porque eu estou muito bem, você está muito mal, e você joga a pessoa mais ainda no buraco, né? Então, não é assim que funciona. Mas você mandando boas energias, você mandando bons pensamentos, você colocando o nome dela nas orações de uma casa espírita, né? Porque ali essas energias vão ser canalizadas. E o princípio vital nada mais é que uma energia. E tem casos, tem relatos, né, que a pessoa recebendo energia, recebendo esse fluido de uma outra pessoa, através de um passo, de uma oração, ou de um pensamento positivo, ela pode até restabelecer a situação em que ela se encontrava. Ela pode achar um caminho para o problema dela, ela pode achar ânimo para sair daquele problema que ela estava sem saber como resolver, né? E às vezes a gente olha a pessoa e fala, não posso fazer nada, mas uma oração a gente pode. E lembrar que a gente tem essa força dentro da gente, que a gente tem esse poder de Deus dentro de cada um de nós. E isso faz diferença na vida das pessoas, né? E aqui já quase chegando no final de todo esse capítulo, né? Trata da inteligência e instinto. Então, assim, Deus fez todas essas coisas, todo esse caminhar, né? E, além disso tudo, Ele sempre está dando coisa para quê? Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa caminhar em tudo isso que Ele nos emprestou aqui na Terra, né? E o que é inteligência? Né? A gente fala tanto, Deus é a inteligência suprema, né? É o poder criador de todas as coisas. A inteligência é a arte de conhecer, é a arte de compreender e a capacidade de realizar as coisas, né? Todos nós temos a inteligência? Temos. É uma característica individual de cada pessoa. Alguns têm mais, alguns têm menos, mas todos têm. E outra coisa é que cada um tem a sua inteligência que pode ser desperta em vários campos. Por exemplo, uma pessoa tem muita facilidade para a música, mas ela não vai bem em matemática. Ele é burro porque não vai bem em matemática? Ele é desprovido de inteligência? Não. Só que a questão da inteligência, ela vai te despertar para alguma aptidão. Então, você deve procurar aquilo que você faz melhor. Tem hora que a gente não pode falar, eu não gosto de matemática, eu não vou estudar matemática. Se eu estou na escola, se eu estou na faculdade, se eu estou no mestrado, eu não vou poder deixá-la de lado. Eu vou ter que me esforçar e conseguir pelo menos a nota para poder passar. Mas se eu tenho mais habilidade, disposição para outra coisa, eu devo procurar esse caminho também. Então, essa inteligência é a capacidade que a gente tem de compreender, desenvolver e saber alguma coisa. E cada um vai encontrar a sua. Um é na música, o outro é no artesanato, o outro é na pintura, o outro é na conversa com um amigo, o outro é no trato com as crianças, o outro é na facilidade de falar, o outro é na facilidade de ouvir, né? Então, cada um tem a sua inteligência. A gente prestar atenção ao que cabe a cada um de nós e aproveitar essa inteligência melhor. E nós temos também o instinto, né? O que é o instinto? Ele é um impulso natural. Para que ele serve? Para a nossa sobrevivência, né? E para o nosso desenvolvimento. Porque quando a gente fala de inteligência e fala de instinto, eu não estou falando só de pessoas, tem os animais, né? Tem muita gente que precisa. E o instinto, ele serve para quê? Por exemplo, eu fui lá no fogão e pus a mão em cima da chapa quente do fogão. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ser inteligente para pensar em tirar minha mão de lá? Não, é o impulso natural. Me queimou, na hora eu vou querer me livrar daquilo. Eu comi uma coisa muito amarga, muito esquisita, que eu não gostei. O meu instinto vai fazer, nossa, eu não quero mais isso, ou então vou cuspir esse fora e não quero mais, né? Então, tem muitas coisas que a gente resolve pelo instinto. E a gente se deixar se levar pelo instinto é uma coisa ruim? Não, nem sempre. Ele preserva a nossa vida em muitas situações. A gente não tem medo de muita coisa? E esse medo, inclusive, serve para proteger a gente de algumas coisas, né? E ele vem da onde? Vem do instinto. E a gente tendo a inteligência, tendo a sabedoria, a razão, todas as vezes, ela leva a gente pelo melhor caminho? Nem sempre, porque nem sempre você está bem preparado para ter uma opinião a respeito de alguma coisa. E Deus deixa a gente assim tão livre, ele dá para a gente a inteligência. E dá também o livre-arbítrio. O que é isso? É a opção de escolha. É o poder escolher alguma coisa. É o poder optar
pelo como vai ser a sua vida, né? Então, o instinto cabe a nós, e quanto mais eu me desenvolvo intelectualmente, que eu estudo, que eu me preparo, o instinto vai sumindo? Graças a Deus, não. Ele caminha junto. É lógico que a gente não pode só agir pelo instinto, mas só a inteligência também não quer dizer sempre que estaremos no caminho certo, né? Que não quer dizer sempre que esse seja o caminho acertado para todos nós, né? E lembrando sempre, né, que a razão nem sempre é um guia infalível e o instinto nos protege de muitas coisas. Hoje, gente, o assunto era a respeito desses temas. É um assunto difícil, chatinho de ser tratado, né? A gente pesquisa, olha, procura mais matéria, vê palestra de outras pessoas, mas não dá para fugir muito disso, né? Se uma hora vocês tiverem oportunidade de poder estar pesquisando, de poder estar olhando, do Livro dos Espíritos, né? E ele começa aqui no capítulo 1º, que vai falar tudo isso que a gente tratou aqui hoje. E não dá para fugir muito disso, não dá para trazer muita novidade. E a base de tudo isso é o que nós falamos. E o principal de tudo que a gente falou é a gente escolher a imagem que a gente quer ter de Deus para a nossa vida. Né? Muita gente ainda acredita que Deus é uma pessoa malvada, que Deus é um Deus que castiga, que só acontecem coisas difíceis porque Deus não me ama, porque Ele não se preocupa comigo, porque Ele me deixa à mercê de todas as coisas. E Deus é uma energia superior, criadora de todas as coisas. E Ele não criou nenhum de nós para que nós sofrêssemos ou tivéssemos problemas sem ter um caminho para resolver. Então, o que é Deus, essa energia criadora, essa força positiva, e saber que a gente faz parte de tudo isso, né, que nós somos um pouquinho dele aqui na Terra, isso faz a diferença na nossa vida. A gente acreditar mais na gente, ter mais expectativa em relação às outras coisas. E a doutrina, assim, se a gente quiser ser um bom espírita, se quiser continuar caminhando, a recomendação é o estudo. Esses livros são, assim, nem sempre a gente gosta de lê-los, né, mas é interessante, abre a nossa consciência para muitas coisas e o nosso entendimento também. E muitas coisas podem ser evitadas por coisas que a gente vai amadurecendo dentro da gente. E tudo que está aqui é uma coisa engraçada. Normalmente a gente já sabe. Quando fala assim, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, onde está Deus? Onde estão os mandamentos de Deus? Estão na minha consciência. Na minha, quando eu falo na minha, na sua, na de todos nós. Então, a partir do momento que esse Deus estiver nas nossas consciências, os mandamentos dele estiverem na nossa consciência, a partir desse momento a gente consegue uma transformação de vida. E nós não precisamos de muita coisa para conseguir uma melhora na nossa vida. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim, ela é fácil de falar, mas é muito difícil de viver e de pôr ela em prática. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. E não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse para você. Se nós conseguíssemos viver apenas essas duas frases, nós com certeza já estaríamos assim em outro plano espiritual. E quando a gente fala faça ao outro ou não faça ao outro, a gente tem que pensar nas mínimas coisas. Porque a gente fica pensando em coisas grandes. Não vou roubar os 100 mil do outro porque eu não quero que roube o meu. Não vou roubar a mulher do outro porque eu não quero que roube a minha. Não é isso. E as pequenas coisas? Você chega em casa, tem mais gente para jantar, você vai e come tudo a mistura. Eu gostaria de chegar em casa e não ter mais mistura porque o outro folgado comeu tudo? Não. Então eu também não devo fazer para o outro. Aí você chega em casa, a gente que é mãe, mulher, tudo, chega um menino e joga uma mochila em cima do sofá. Vem aqui, pega essa mochila, solta os cachorros em cima da criança. Eu ia gostar que ela falasse comigo nesse tom? Não é muito mais fácil falar, filha, por favor, guarde a mochila? Então, quando a gente fala, faça ao outro ou não faça ao outro, está nas mínimas coisas. E isso pode mudar a minha vida, a sua vida e a de todo mundo. Tá? Então, por hoje é só. Eu agradeço a paciência. O tema era difícil da gente estar falando, né? E eu estou começando nessa parte de estar expondo.
Então, eu agradeço muito a paciência de vocês, muito obrigada, e que vocês continuem, que vale a pena o conhecimento adquirido e a transformação que acontece na vida da gente. Boa tarde a todos. Obrigada, viu? Ela é modesta, né? Desligou aqui. Ela é modesta, né? Ela terminou com a gente, o último grupo que terminou, né? E vocês iniciaram, então ela está bem assim, nova assim nas apresentações, mas de um profundo conhecimento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ela? Pode fazer. Gente, eu falo que a gente tem uma anteninha ligada com Deus, né? E a gente tem essa anteninha ligada. Só uma pergunta, a sua intuição é sempre negativa ou para coisas positivas também? Então, eu acho assim, nós estamos infinitamente ligadas a Deus. E nós temos nosso anjo da guarda, a gente mantendo o pensamento elevado, muitas vezes a gente tem que aproveitar essa intuição. E são coisas à toa. Vou te dar um exemplo hoje. Eu precisava imprimir isso aqui, que eu estou sem impressora em casa. Quando foi 1h30, eu liguei num lugar, o moço me falou que ficava lá até às 3 horas. Foi dando 1h30 da tarde, foi me dando um desespero para eu imprimir esse negócio, só que meu marido estava indo para São Paulo, que ele está trabalhando lá, e eu não fui. Mas isso eu falei, eu precisava ir. Eu falei, mas o moço falou que fica até 3 horas. Eu cheguei lá, 2h30 estava fechado. Eu senti que não ia dar certo. Na hora, minha antena... Eu estava assim, eu preciso ir agora, mas eu... Não, a gente tem que... Eu acho assim, o pensamento é uma força criadora. Então, tanto para o bem quanto para o mal, ele tem uma força muito forte. Se você tem um pensamento assim, se você é pessimista, vamos supor, vai dar errado, nada dá certo na minha vida, a gente tem que procurar mudar esse pensamento. Mas se são intuições de coisinhas que você está percebendo, eu faço sempre uma oração. Sabe? Então eu falo, meu Deus, me mostra se é uma coisa minha, se é uma implicância minha, né? E vai modificando em mim. O que for para o meu bem, que eu perceba com mais clareza, né? Mas a gente sempre tem as intuições, sim. E as mulheres, eu acho que assim, normalmente a gente naturalmente já tem isso bem aguçado, né? Então a gente tem que prestar atenção. Faça uma oração quando você tiver dúvida. E se for um pensamento pessimista, porque eu vou cair, porque eu vou morrer, porque alguém vai ficar doente, vai cortando. Fala, meu Deus, o que for para a nossa vida, transforma essa situação, traga a luz para essa situação e que eu possa perceber o que realmente está para acontecer. E a intuição vem, gente, a resposta vem. É uma pessoa que conversa com a gente. Às vezes você está precisando aprender um assunto, alguém te empresta um livro, alguém fala para você assistir tal filme. Isso acontece bastante. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Agora temos 2, ó. E nenhum dá choque. Eu tinha um que o ano passado que me dava choque. A gente acha que nós podemos encerrar, né? Ninguém quer aproveitar, fazer mais perguntas? Então tá bom, acho que ficou muito claro, viu, Adriana? E nós te agradecemos, com certeza vamos convidar ela outras vezes. Gente, a semana que vem, nós vamos ouvir um pouquinho da Silvia. Ela vai trazer para nós sobre o mundo dos espíritos. Então, acho que quem faltar vai perder uma aula e tanto, igual a de hoje, né? Então, nós vamos encerrar. Vamos pedir a Márcia para fazer a prece para nós. Você que sabe. Não gosto de aparecer na internet, viu? Quem sabe o que aparece na internet, viu? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus, nosso Mestre amado, e aos benfeitores dessa casa, pela oportunidade do estudo, do trabalho, principalmente hoje a Adriana, que veio trazer o estudo. A gente sabe que quando você se propõe a fazer um estudo, nos preparamos
não só a semana, né? Muito tempo antes, para aprender um pouquinho mais, para que todos sintamos despertados para esses ensinamentos. E que isso possa contribuir na mudança, na transformação de todos nós no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.